Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Se você não me conhece ainda, eu me chamo Nicolas Gerardi. Nesse canal aqui eu não falo só sobre Bitcoin, falo sobre estudos, experiências, coisas que eu acredito que sejam interessantes e boas de compartilhar com você, tá? E nesse vídeo de hoje eu vou fazer uma aula completa sobre a história do dinheiro, a história do Bitcoin principalmente, alguns outros assuntos que sejam interessantes você saber e alguns extras também, dicas de livros, enfim, que você pode ler para estar aperfeiçoando o seu conhecimento no assunto, né? E então melhor você sentar, se quiser coloca no 2x para ouvir mais rápido, porque o vídeo vai ficar longo de fato, tá? E outra coisa também, existem vídeos muito mais detalhados contando com efeitos de edição, muito mais explicativos, mas aqui eu vou tentar explicar de uma forma que seja simples de você entender, tá? Desde o começo, de fato, da história do Bitcoin até hoje em dia, tá? Alguns pontos que realmente são importantes você saber. E começando aqui com a minha história com o Bitcoin, eu conheci o Bitcoin em maio do ano passado, de 2024, tá? E basicamente foi quando eu comecei a juntar um dinheiro, quando eu comecei a trabalhar, ter meu primeiro emprego registrado de fato, né? E eu comecei a ter um dinheiro de sobra para guardar e eu não sabia o que fazer com esse dinheiro. Então eu conheci muitas opções, opções de bolsa de valores brasileira, Nasdaq, Dow Jones, a bolsa americana, né? E fundos imobiliários, enfim, e criptomoedas. E daí pra mim tudo parte do mesmo ecossistema, tá? Bitcoin, criptomoedas, Ethereum, Solana, Dogecoin, Shitcoin, enfim, pra mim era tudo a mesma coisa. E eu fui comprando aos poucos, até antes mesmo de estudar, e eu fui entendendo que não era bem isso, tá? Então tinha uma diferença gritante, gigantesca entre os princípios fundamentais do Bitcoin e das altcoins, que na verdade não tem princípios, tá? E basicamente eu fui estudando mais e entendendo que ele é basicamente um buraco negro, moral, espiritual, financeiro, que ele vai sugando o melhor das pessoas para dentro dele, tá? Então, basicamente, o ecossistema, o Bitcoin, ele não precisa de você. Você precisa do Bitcoin, basicamente, porque ele foi uma ferramenta que vai revolucionar o mundo, basicamente, tá? Então, antes de avançar muito no tema, acho interessante contar primeiro a história do dinheiro. Aqui tem bastante coisa para falar, tá? Eu vou começar desde o começo, obviamente. Então, nas civilizações mais primitivas, um meio de troca voluntárias entre as pessoas era propriamente o escambo. Ou seja, digamos que eu seja um produtor de peixes e você seja um produtor de galinhas. Se você tem ovos para trocar e eu tenho peixes. E nós podemos trocar, caso você precise de ovos, de peixes, e eu precise de ovos, tá? Só que o problema do escambo é que nem sempre, a todo momento, eu vou querer ou vou precisar, mas principalmente vou querer ovos e você que vai querer peixes. Então fica muito mais difícil de você mensurar essas trocas voluntárias, tá? Fica mais difícil de você realizar trocas porque a vontade da pessoa é indefinida, então não tem como você saber o que a outra pessoa vai querer, ou até mesmo você vai querer daqui uma semana, um mês. Propriamente o artigo da teoria do conhecimento de Hayek. Posso explicar isso mais pra frente, avançando mais. Mas o escambo acaba se tornando muito complicado de você fazer trocas com as pessoas, né? E como eu falei, é inviável. E daí um pouco mais pra frente, avançando na sociedade, começa a surgir as moedas mais primitivas, né? Então existem alguns princípios da moeda que eu vou falar mais pra frente que precisam ser atendidos. E algumas formas de moeda que algumas sociedades descobriram e para usar elas como meio de troca foram conchas. Em algumas ilhas que as pessoas usavam conchas, já que eram raras, né? Eram difíceis de obter, então elas podiam servir como meio de troca, como era algo valioso, né? Outro também essas pedras Sai, que eram usadas numa ilha da Micronésia. Eu não vou lembrar o nome agora, mas
Basicamente elas eram usadas porque podiam ter vários tamanhos e quanto maior as pedras, maior era o valor delas, né? Então, o status social também que ela fornecia para aquela pessoa que detinha tinha em propriedade aquela pedra, né? E ela também serviu como meio de troca durante um bom tempo nessa civilização, né? E com o tempo, com o avançar da tecnologia e da sociedade, foi surgindo as moedas metálicas, cobre, prata e ouro. Só que tem um princípio que difere elas três que eu vou falar mais pra frente, que é basicamente o stock to flow. Basicamente o stock to flow é a quantidade da moeda que é produzida anualmente e a quantidade dela que circula. E quanto menor for esse índice, mais valioso ela acaba sendo, mais como um recurso escasso e viável para um meio de troca ele é. Então quem guardou em cobre acabou sendo superado por quem guardou seu patrimônio em prata e por conseguinte quem guardou em prata foi superado por quem guardou em ouro. E isso vai ser com Bitcoin para o ouro, tá? Com o passar do tempo foi surgindo a moeda fiduciária, né? Então dólares, libras esterlinas, reais cruzados novos, todo tipo de moeda que você usa para fazer meios de troca na sociedade, tá? E o principal problema disso, até o fim do padrão ouro, né, no acordo de Bretton Woods, elas até tinham lastro. Então, até 1971, o dólar americano ele tinha lastro em ouro. Então, mais ou menos a cada, se eu não me engano, 20 dólares ou 30 dólares equivalia a exatamente uma onça de ouro, que eram mais ou menos uns 33 gramas, se eu não me engano, né? E isso dava lastro à moeda, então você não podia imprimir dólar a rodo porque ele tinha que ter lastro obrigatoriamente. E isso, de certa forma, controla a inflação, né? Porque com você não aumentando a oferta monetária na sociedade, você não aumenta a inflação consequentemente, tá? E em 1971, o acordo de Bretton Woods foi quebrado, o fim do padrão ouro, marcando o fim do lastro do dólar em ouro. Então, a partir desse momento, o dólar ele não era mais lastreado em ouro. Ele não tem mais lastro, na verdade. Até porque muita gente, eu vejo que acredita que o dólar ele possui lastro em alguma coisa. Ele tem o lastro em dólar. O que é mentira, isso não existe mais esse lastro. Nenhuma moeda fiduciária tem lastro em qualquer coisa. E exatamente essa é a característica da moeda fiduciária, ela não ter o lastro, tá? E daí, obviamente, isso aumenta a inflação. De acordo com a escola austríaca de economia, que são os livros clássicos de Hayek, Rothbard e outros autores, a inflação não é o aumento dos preços, aumento do índice dos preços. Isso é a consequência. A inflação real é o aumento da base monetária, ou seja, você injetar mais dinheiro na economia e isso, por conseguinte, vai aumentar os preços, tá? E é exatamente isso, inflação é poder de compra. E daí que acontece pro efeito Cantillon? As pessoas que têm certa amizade, vamos dizer assim, com quem imprime o dinheiro e recebe esse dinheiro novo, fresco, sem ter sido inserido na economia primeiro, ele acaba tendo uma vantagem sobre as outras pessoas da sociedade, tá? Então, por exemplo, se você recebe esse dinheiro novo, você vai primeiro, né, como se você fosse o amigo do rei, você vai poder usar esse dinheiro novo no mesmo preço dos produtos que existem na sociedade atual. E daí, conforme esse dinheiro vai circulando na sociedade, o próprio mercado ele vai se ajustando ao aumento da oferta em dólares, reais, e vai criando a inflação. Só que daí o que acontece? Essas pessoas que receberam o dinheiro primeiro, elas compraram mais coisas com menos inflação, tendo mais dinheiro imprimido do nada. Então esse é o efeito Cantillon, você receber dinheiro novo e poder comprar mais coisas, porque esse dinheiro novo ele não entrou na sociedade ainda, ele não aumentou a inflação, tá?
E é justamente isso que faz as pessoas nas camadas mais baixas da sociedade, que esse dinheiro chega por último, perderem riqueza, tá? E daí outro ponto também interessante para falar das CBDCs. CBDCs se eu estou bem lembrado, é Central Banking uh, Decentralized Currency, alguma coisa assim, tá? Então, basicamente, por que censura e totalitarismo, tá? Eu, mais pra frente até vou falar do Drex, projeto da moeda digital brasileira. Ele basicamente vai servir para controlar o que você gasta. Então já existem projetos de lei aqui no Brasil para lançar o Drex, que um desses caras aliados ao governo falando que basicamente na época de 2019, 2021, 2022, aquilo que você sabe muito bem que aconteceu, que é melhor não falar aqui porque pode ser demonetizado o vídeo, eu posso receber alguma punição. Ele poderia ser usado, o Drex, a moeda digital, para controlar onde você poderia comprar alimentos, remédios, enfim. Como se fosse, por exemplo, delimitar num raio de até 5 km os mercados que você pode comprar, né? E isso você pode relacionar com outros pontos também, até como, por exemplo, o sistema de crédito social da China, tá? Então, se você não tiver um crédito social em tal nível, você não poder comprar certas coisas, ou até ser regulado em quanto de carne, quanto de peixe, quanto de leite você pode comprar e consumir. E isso é absurdo. Isso por si só, nem preciso explicar como isso é a censura e totalitarismo total. Você mesmo já deve ter entendido e imaginado quanto isso é basicamente puramente maligno, tá? Muito maligno. Bem, isso foi um pouco da história do dinheiro. Agora vamos para a história do Bitcoin como solução para todo esse problema que eu acabei de te explicar. Porque pensando numa sociedade sem um Bitcoin é basicamente ladeira abaixo. Você não teria solução de fato para todos esses problemas. Você teria que aceitar basicamente ser um escravo. E esse é o ponto. E com o Bitcoin isso muda, tá? Isso muda a relação. Então, basicamente, o Bitcoin ele foi lançado o White Paper, que é o documento que explica toda a origem dele, em 2008. Em 2008, se você chegou a estudar, teve a crise do subprime nos Estados Unidos, que o governo começou a imprimir mais dinheiro para justamente apoiar os bancos para que eles não quebrassem, tá? Porque as pessoas começaram a tirar muito dinheiro dos bancos. E como eles fazem aquele esquema de fazer empréstimos sem ter o propriamente dito dinheiro, isso começou a quebrar os bancos, né? Então um cara chamado Satoshi Nakamoto, que é um pseudônimo, não se sabe se é uma pessoa só, se é um grupo, se foi a Rússia, se foi a CIA, o FBI, enfim. Como eu falei, se foi um grupo, enfim. Pessoas acham que foi uma pessoa só, talvez um programador. Talvez não programador, porque na parte de conformidade, de segurança jurídica, o Satoshi Nakamoto ele tinha uma visão muito já aperfeiçoada. Só que quanto ao código, que muitos programadores observaram isso, ele não tinha certas boas práticas que um estudante de computação teria. Então dizem que talvez ele não seria um programador, mas alguém que tinha a parte da conformidade, da visão política e ética muito aflorada, tá? E foi isso que conseguiu tornar o Bitcoin uma ferramenta de libertação também. E ele surgiu justamente por causa da crise de 2008. Se você procurar nos e-mails do Satoshi Nakamoto, que você consegue encontrar por aí na internet, tem tudo documentado, ele diz justamente que o Bitcoin ele só existe por conta da impressão de dinheiro, por causa da crise de 2008, por causa dos governos, tá? Então é justamente por isso. E o bloco Gênesis justamente foi os primeiros blocos quando o Bitcoin foi lançado. Ele tinha uma mensagem no bloco que é The Times, 3 January 2009, Chancellor on brink of second bailout for banks, que é basicamente o chanceler da Inglaterra, ele estava já prestes a salvar os bancos da falência, né, que é o que está falando aqui, em 3 de janeiro de 2009,
que então o governo passaria a imprimir dinheiro para ajudar os bancos a não irem à falência. É justamente isso que se tratava a notícia do The Times, né? O jornal bem famoso, tá? E as primeiras transações ocorreram entre o Hal Finney, que era um programador de fato, e o Satoshi Nakamoto. Outro ponto que é bem interessante comentar, do Pizza Day, né? Tem vídeo aqui que eu participei recentemente do Pizza Day com vários influenciadores do ecossistema do Bitcoin, foi muito bom. Se quiser, primeiro vídeo do canal, assiste lá, tá bem interessante, conversei com uma galera show. Tem um livro também lá, o Bitcoin para Todos, né? E basicamente o Pizza Day, ele ocorreu em 22 de maio de 2010. Então basicamente um cara chamado Laszlo, L-A-Z-L-O, ele foi desafiado a fazer uma transação com Bitcoin. E foi justamente isso que ele fez. Ele comprou uma pizza, um ato até meio que simbólico com a família dele. Não foi usado pra nada, prostituta, sexo, drogas, nada. Foi comprar uma pizza para alimentar ele e a família dele. Bem simbólico, né? Os filhos dele, né? Filho e filha dele. E ele pagou com isso 10 mil bitcoins na época, tá? Que hoje em dia valeria milhões e milhões de dólares, na época valeria mais ou menos entre 40 e 50 dólares, para você ter ideia de como o Bitcoin estava nas fases iniciais. Isso se tornou um dia muito simbólico para o Bitcoin. Isso você pode até pensar se ele manteve o mesmo padrão de vida, se ele chora em prantos hoje em dia, e ele vive a mesma vida que ele tinha desde então. Claro, a chance dele ter acumulado Bitcoin é muito grande, porque o cara já tinha um conhecimento muito alto. Mas também ele pode ter saído. Enfim, não dá pra saber, tá? Agora, quanto à rede e mineração. O crescimento da rede é basicamente assim. Então, conforme mais pessoas vão minerando, o próprio hash rate, que é a dificuldade de você aprovar, fazer a mineração dos blocos, ela vai crescendo. Então, vai ficando mais difícil conforme mais gente vai entrando no mercado de mineração. Ela vai se ajustando automaticamente, né? E quanto mais gente também entra nessa parte, também vai aumentando a descentralização da rede. Então, mais pessoas conseguem contribuir para a blockchain e para que o Bitcoin continue funcionando bem, tá? E ela também serve como incentivo econômico. Então, nos primeiros blocos, a recompensa para você minerar o Bitcoin era de 50 Bitcoins. E com o tempo ele foi reduzindo pela metade, até o que um último Bitcoin seja minerado. Então ela vai cortando até a metade, até 2140, tá? Então era 50 Bitcoins, 25, 12,5 e hoje em dia está em 3.125 Bitcoins por bloco minerado de recompensa, tá? E referente a alguns conflitos, já teve alguns conflitos durante a história do Bitcoin. O principal deles foi a Guerra dos Blocos, né? Então, basicamente, que foi essa Guerra dos Blocos? Alguns programadores eles estavam tendo um conflito entre si sobre tentar aumentar o tamanho dos blocos do Bitcoin. Então, porque cada bloco do Bitcoin tem um tamanho fixo e esse tamanho não é grande. Justamente para que qualquer pessoa consiga baixar, fazer a cópia da blockchain do Bitcoin e contribuir com a rede, tá? Então, se você aumentar o tamanho do bloco, já fica mais difícil você fazer a mineração do Bitcoin, né? E por isso justamente surgiu o Bitcoin Cash, que era uma alternativa diferente ao Bitcoin Core, que é o Bitcoin original. E até uns dizem que o Daniel Fraga, grande exponencial da cultura brasileira referente ao anarcocapitalismo e o Bitcoin, dizem que ele seguiu o lado errado da guerra dos blocos, que seria do Bitcoin Cash, né? E muitos dizem que ele se deu mal, enfim, que ele poderia estar com um patrimônio muito maior, mas não dá pra saber. Tem alguns relatos que ele morava, acho que em Ribeirão Preto, alguma coisa assim, algumas pessoas viram, mas saber de fato o que aconteceu é muito difícil e ninguém sabe, pelo menos até agora. E outro conflito foi do OP Return, que é basicamente um texto que você consegue colocar nos blocos, tá? Então você consegue colocar imagens, textos
até um certo limite de kbytes. E a argumentação de alguns para tirar isso era que deveria ser focado somente no propósito de você transacionar Bitcoin. E outros que defendem isso, que deveria continuar, é que eles defendem que você deixar isso é realmente deixar totalmente descentralizado. Não faz sentido você ter que tirar e censurar a vontade das pessoas de colocar o que elas quiserem de acordo com a quantidade permitida, né, nos blocos. Então, esse é outro ponto. Muito bem, agora indo um pouco mais para o funcionamento do Bitcoin, vamos falar sobre alguns pontos, os pontos principais, como princípios aristotélicos da moeda, que o Bitcoin prova que ele é uma moeda basicamente perfeita, a moeda sonante, tá? Então, começando primeiro pela blockchain, a blockchain é como se fosse o livro-razão do Bitcoin. Então, nela se encontra todas as transações que já aconteceram até hoje, são públicas para todo mundo ver. E isso torna o Bitcoin mais transparente. Você consegue ver, consultar. Você só consegue consultar o saldo que foi transacionado e o endereço. Você não consegue saber quem foi que fez essa transação, tá? Então fica muito difícil para a Receita Federal, enfim, tentar entender essas transações, tá? Ela não é como uma criptomoeda que nem a Monero, que é totalmente privada, então você não consegue ver isso, mas ela funciona perfeitamente, porque além disso, ela foi a primeira que propôs o conceito de blockchain e funcionou perfeito até hoje. Todas as outras criptomoedas, shitcoins, altcoins, elas são basicamente uma cópia da blockchain da funcionalidade do Bitcoin, tá? Segundo ponto, Proof of Work, prova de trabalho, traduzindo. Então, o que é o Proof of Work? Explicando de forma simples. A prova de trabalho é basicamente a prova de você fazer um gasto de uma energia em prol de você conseguir minerar os bitcoins, tá? Então, ele basicamente resolveu o problema dos gastos duplos, que é você ter que provar que você não teve um gasto duplo com uma transação, que você não pode voltar atrás com uma transação, tá? E isso volta ao problema dos generais bizantinos, que basicamente esse problema dos generais bizantinos é assim. Você tinha um reino que estava sendo atacado por esses generais e você tinha diversos exércitos, digamos 10 exércitos, e para que o ataque seja bem sucedido e eles ganhem esse ataque, que eles não percam, todos os 10 generais precisam atacar ao mesmo tempo o reinado. Só que o problema é que eles não conseguem se comunicar de forma eficiente, né? Então, eles não conseguem mandar um mensageiro, um pombo, correio, enfim, a tempo de que o ataque seja efetuado, tá? Então, esse é justamente esse problema, como você ter uma comunicação transparente entre todas as partes, de forma que eles alcancem aquele meio. E esse é justamente o que a prova de trabalho traz, né? Então, você vai ter o seu poder computacional, o seu computador que vai estar tentando minerar o Bitcoin, né? A sua máquina. E basicamente ele vai estar tentando encontrar o hash, que é como se fosse um número muito grande, de 2 elevado a 50, mais ou menos, se eu não me engano. E ele vai tentando as combinações até achar o hash que comprove a vericidade daquele bloco, tá? E quando ele achar o hash, aquele endereço, basicamente, que comprove o bloco, ele vai tornar público e as outras pessoas vão autenticar a verificabilidade desse hash, tá? E isso comprova os blocos. Então os blocos eles vão se conectando um atrás do outro. E é basicamente por isso que você consegue também visualizar a blockchain, visualizar as consultas dela, né? E muitas pessoas dizem que a computação quântica ela vai acabar com o Bitcoin. E basicamente isso é um FUD, né, que falam. E é mentira, é balela, isso não vai acontecer muito cedo. Até porque
a computação quântica ela pode ser uma ameaça muito maior para os sistemas bancários tradicionais do que para o hash do Bitcoin, o método de segurança dele, que é o SHA-256. Então, basicamente, a combinação possíveis para a chave privada de você descobrir o saldo de um endereço de Bitcoin na força bruta, tentando fazer a combinação de palavras das 12 ou 24 palavras, é 2 elevado a 256. Isso nem se você tivesse bilhões de computadores fazendo o ataque de força bruta, e teriam que ter, por exemplo, todos os computadores do mundo num nível de computador da NASA na Terra toda, e tivessem bilhões de terras com essa mesma capacidade, com os mesmos computadores. Então, assim, acaba sendo um número muito grande que fica até difícil de explicar quão difícil é, tá? Então, esse é o ponto. Você não se precisa preocupar com isso, com a computação quântica. E outra coisa, se a computação quântica de fato fosse uma ameaça para o Bitcoin, ela primeiro atacaria os endereços de Satoshi, que tem 1 milhão de Bitcoins. E isso é até uma forma de segurança para a rede, porque se eles forem atacados, a rede vai perceber isso, que eles conseguem consultar pela blockchain, e eles vão ter tempo de agir entre os endereços mais novos, porque os endereços da carteira de Satoshi são endereços antigos, que têm uma segurança menos efetiva. E até hoje, mesmo com essa segurança menor, eles não foram atacados. Então isso só mostra mais uma vez a segurança da rede. Então, mesmo se eles forem atacados bem sucedidamente, isso vai mostrar para a rede que eles têm tempo de se proteger disso ainda, tá? Então esse é outro ponto importante. Agora, indo para o halving, os ciclos de halving. O que é o halving? O halving é a diminuição pela metade da recompensa pela mineração de Bitcoin a cada 210 mil blocos. Um bloco é minerado a cada 10 minutos, então faz as contas quando precisaria. Se fizer as contas, dá 4 anos, em média, tá? Isso depende do hash rate, que é a dificuldade para minerar esses blocos. E isso é muito importante porque com o tempo você vai diminuindo a recompensa pelo Bitcoin, ele vai se tornando mais escasso, mas a oferta continua. Então isso, de fato, acaba ajudando o Bitcoin a consolidar seu preço cada vez mais, tá? É simples, então não precisa passar muito tempo aqui. E é basicamente isso, redução da recompensa de Bitcoin aos mineradores pela metade, tá? Agora indo para os nodes. Os nodes são basicamente as pessoas que têm cópia da blockchain nas suas máquinas e ajudam os full nodes, né? E elas ajudam a rede a ser cada vez mais descentralizada. E você ter um full node, você pode consultar seu próprio saldo de Bitcoin sem precisar de nenhuma ferramenta. E isso é muito bom para sua segurança, porque é perigoso você colocar seu próprio endereço de Bitcoin que você está guardando na internet e as transações que você está fazendo com o saldo que você tem. Então, você pesquisar seu saldo de Bitcoin, tipo 0,5 Bitcoins, metade de um Bitcoin. E quanto que isso está valendo em dólar, tá? Então, o próprio algoritmo é perigoso de ele relacionar isso com o seu saldo, com o seu endereço. Então, é uma prática de OPSEC você rodar o seu full node para você ter mais privacidade, tá? Rodar seu full node é você ter uma cópia da blockchain na sua máquina. Então, basicamente, você precisaria ter um HD de 1 tera. Não precisa ser SSD, porque o HD ele consegue gerir a blockchain fácil, porque ela só tem o tamanho, ela não é pesada de rodar. E você consegue rodar o full node na sua casa, ter mais privacidade com isso, tá? Ok, muito bem. Falando agora sobre chaves públicas e as chaves privadas, o que são basicamente? As chaves privadas são as palavras que você gera, que vão te dar acesso a você poder movimentar os seus bitcoins na sua carteira fria, tá? Então, você gera suas palavras-chave, 12 ou 24 palavras, e essas é a sua chave privada. Além que você pode colocar uma passphrase, que é outra palavra adicional de segurança.
Isso você pode fazer um esquema de herança. Então, para cada filho você dá as mesmas palavras-chave, só que para cada um você vai dar uma passphrase diferente. Não, não é só um saldo diferente. Então, basicamente, ela serve para sua segurança, sua autocustódia, né? Not your keys, not your coins. Se você não tem as chaves, não são seus bitcoins, não são suas moedas. Então, é muito importante. E também sobre as chaves públicas são os endereços de recebimento. É como se você fosse fazer um QR Code do Pix para você receber um pagamento. Basicamente isso. E a chave privada é o acesso à sua senha do banco que você tem nele. Só que daí, se você perder sua chave privada, não tem como você recuperar. Tem muita gente que perdeu o Bitcoin com isso, perdendo suas chaves, tá? Então, e existem muitas maneiras de você guardar isso, tanto em papel, placas de metal, que são resistíveis à corrosão, ao tempo, enfim. Tem muitas oportunidades. Mas basicamente isso. A chave privada é o que dá acesso, é como se fosse a chave para sua carteira, tá? Ela não é os seus bitcoins. Ela é a chave que dá acesso para você movimentar seus bitcoins dentro da blockchain. Perfeito? Transações e taxas. Basicamente, se você paga a taxa maior, você vai ter prioridade no bloco, então sua transação vai ser mais rápida. Se você paga uma taxa menor, sua transação vai ser mais demorada para ser validada dentro daquele bloco. Então ela vai sendo passada para blocos adiantes e ela vai demorar mais para ser validada, tá? Então se você paga uma taxa maior, você vai ter mais prioridade na hora dos mineradores validarem sua transação dentro daquele bloco. Bem simples. Mineração, como eu falei, é a competição por resolução de hashes que vai diretamente com o POW, né? O Proof of Work. Ficou até estranho falar o POW, enfim. Né? Mas é basicamente isso, como eu já expliquei. Os mineradores competindo cada vez mais com seu poder computacional de resolver os hashes e ter a recompensa de Bitcoin. Tá? Hoje em dia já é algo muito mais complexo. Não tem como você rodar com um computador apenas. Existem máquinas específicas para isso, que são as ASICs, tá? E agora extras, falando um pouco mais sobre algumas propriedades do Bitcoin e algumas coisas mais interessantes, tá? Então, entrando mais em detalhes sobre as propriedades do Bitcoin, que eu acredito que é a parte mais importante aqui do vídeo. Primeira de todas, talvez uma das mais, não tem como falar mais importante porque todas são igualmente importantes, tá? É a descentralização. Então os nodes geram exatamente a descentralização. O Bitcoin não tem um dono. E isso é muito forte, você acreditar que o Satoshi Nakamoto, ele criou o protocolo, minerou no começo, juntou mais de 1 milhão de Bitcoins, que isso hoje em dia equivale a mais de bilhões de dólares, é algo muito, muito forte. E ele recusou toda a honra, toda a glória. Como o 38 fala, ninguém apertou a mão dele, ele poderia receber um prêmio Nobel da paz, da economia, enfim. E nada, ele recusou simplesmente. Ele não quis levar crédito para dar a salvação pro Bitcoin, tá? E é justamente essa descentralização que torna ele tão forte. Não tem como ninguém, nenhum governo, nenhuma pessoa, nada, censurar o protocolo, tentar controlar ele. É impossível. Ele segue um conjunto de regras matemáticas específicas que não vão mudar nunca, tá? Então, beleza. Escassez. 21 milhões de bitcoins apenas. Isso é muito forte. Então, durante toda a história do Bitcoin só vão existir 21 milhões de unidades. E você pensar que mais de 2 milhões de unidades já estão perdidas, como se fosse no fundo do mar, de pessoas que perderam suas chaves privadas e não têm mais acesso ao Bitcoin, isso só torna o restante dos 19 milhões ainda mais valiosos, tá? E durante toda a história dele só vão existir 21 milhões. Isso torna ele o ativo mais escasso, mais perfeito, segundo o teorema de Stock-to-Flow, que é basicamente a quantidade de que é produzida daquele ativo durante o ano e a quantidade dele que é transacionada, tá? E isso ele torna ele, por causa da escassez, o ativo mais valioso, mais do que o ouro. Por isso que ele é mais que o ouro digital, ele é mais que isso.
Terceiro, a imutabilidade. Então, como eu falei, ele é um conjunto de regras que nunca vai mudar. Ele segue um protocolo matemático que nenhuma pessoa, nenhum político com uma canetada vai alterar, tá? Então, é basicamente isso. Não tem como você alterar o protocolo. Ele vai continuar seguindo esse conjunto de regras até que o último Bitcoin seja minerado. E não que o Bitcoin vai parar de funcionar. Muito pelo contrário, ele só vai estar começando, ok? Divisibilidade. Você pegar comparar com ouro, o Bitcoin acaba sendo muito mais divisível, porque para cada Bitcoin você tem 100 milhões de Satoshi, né? Então você tem mais de 2 quadrilhões de Satoshis. Se você fosse dividir todos os Bitcoins por 8 bilhões de pessoas no mundo, isso daria mais ou menos uns 200 mil Satoshis para cada pessoa no mundo. Então, isso é uma marca até importante de você superar, porque isso mostra, primeiro, que nem todas as pessoas vão ter 200 milhões de Satoshis no mundo, claro, porque você considera crianças, idosos, pessoas que não têm acesso a saneamento básico, a conhecimento, enfim. Então, a maior parte vai ser concentrada em pessoas com maior renda, né? E um Bitcoin equivale a 100 milhões de Satoshis, mas um Bitcoin vai ser sempre um Bitcoin, tá? E ele é muito fácil de você dividir, você consegue dividir ele em frações, né? Então, fungibilidade, como eu falei, um Bitcoin vai ser sempre um Bitcoin. Outro ponto da moeda, para ela ser uma moeda sonante, ela precisa ser literalmente igual em todos os aspectos para todas as moedas. E o Bitcoin cumpre isso perfeitamente. Por exemplo, uma moeda de R$1, ela pode ser diferente de outras moedas de R$1. Ela pode ter se deteriorado com o tempo e ter perdido algumas lasquinhas. Então ela vai ter automaticamente menos valor. Que é justamente o que acontecia na Roma Antiga. Então as moedas que eram cunhadas, elas passaram a ser cunhadas com menos metal que eles usavam para as moedas. Isso automaticamente fazia com que elas tivessem menos valor. Isso foi gerando essa bola de neve na sociedade, até levar a Guerra do Peloponeso e ao fim da Roma Antiga, né? Portabilidade. Você consegue ter portabilidade de Bitcoin no mundo todo, então as suas chaves públicas e as chaves privadas, né? E é basicamente com os QR Codes do Pix, então você consegue transacionar de forma muito fácil no mundo todo, ok? Outro ponto é inconfiscável, então não tem como ninguém confiscar. Ele é totalmente contra a censura, contra governos totalitários. O próprio Satoshi Nakamoto diz que ele é a prova de líderes carismáticos, né? Líderes populistas, se eu não me engano. Então é isso, ele é um ativo que é contra totalmente a censura, contra qualquer tipo de censura, governo totalitário e que quer tomar a sua liberdade. Verificabilidade, você consegue verificar os bitcoins, então não tem como você fazer uma transação e cancelar ela depois, até por causa do gasto duplo, né? E na time chain, se você faz uma transação, ela acontece para frente. Então, se você mandar Bitcoin para um endereço errado, se você não tem acesso àquele endereço, já era. Você perdeu os Bitcoins de saldo que você mandou para aquele endereço, tá? Então, a responsabilidade é totalmente sua de estar fazendo as transações com o seu Bitcoin, tá? Muito bem, falando dos princípios já, agora vamos falar sobre economia e política. O Bitcoin como medida contra a hiperinflação. Então, como eu falei, a inflação é o aumento da base monetária, o aumento de injeção de dinheiro na economia, que é o aumento do M2. E ele serve basicamente como reserva de valor, porque os governos imprimirem dinheiro não vai alterar o protocolo do Bitcoin, não vão adicionar mais moedas de Bitcoin, mais Bitcoins, né? Então ele basicamente, como posso dizer, totalmente seguro contra isso, né? Porque não é que o Bitcoin fica mais valioso. O Bitcoin, ele sempre vai ser um Bitcoin. Um Bitcoin igual a um Bitcoin. Só que ele acaba sendo mais valioso em moeda fiduciária. Por quê? Porque a moeda fiduciária que está se desvalorizando, não o Bitcoin.
Bitcoin continua firme e forte. Então ele vai valendo cada vez mais em dólares, por exemplo, porque o dólar é que vai se desvalorizando, né? Contra guerras. As guerras além de ser algo totalmente maligno, satânico, porque os governos usam a impressão de dinheiro para tirar valor da população para financiar as guerras. Então, com o Bitcoin não tem incentivo para você fazer guerra, porque você não tem como desvalorizar o dinheiro das pessoas. Então você não tem incentivo nenhum para fazer guerra. É basicamente isso. E muitas pessoas, até na guerra da Ucrânia, elas saíram da guerra com patrimônio total na cabeça. Então elas basicamente memorizaram as 12 palavras-chave e saíram do país com o na cabeça. Muito fácil, muito simples. Você consegue viajar o mundo todo com o seu patrimônio inteiro na cabeça, sem ter nenhuma prova disso. E ninguém saber que você tem milhões, né? Enfim, é incrível. E o futuro do Bitcoin? O Bitcoin ainda tem 99% de adoção global pela frente. Se você está vendo esse vídeo aqui, você ainda está cedo no Bitcoin. Seja feliz por estar estudando Bitcoin agora. Você ainda está cedo, Bitcoin ainda está barato, tá? Então ele ainda tem adoção global por parte de governos, empresas privadas. Agora as empresas estão fazendo tesouraria em Bitcoin, como a Strategy do Michael Saylor, ETFs de grande tamanho, como da BlackRock, da Vanguard, outras empresas também, como a Melius, que é brasileira, Cash 3, a Metaplanet do Japão, que subiu muitos por cento por causa só da adoção do Bitcoin como tesouraria oficial. Então ainda tem muita adoção global por parte do mundo inteiro para surfar na onda do Bitcoin, tá? Então você tá cedo, fique tranquilo, mas lembre-se e atente-se que você precisa estudar Bitcoin. Não só comprar, mas também estudar Bitcoin, tá? Porque é importante. E as camadas externas, como da Lightning, que você consegue fazer transações mais rápidas, como se fosse para você transacionar no seu comércio, e na Liquid, que você pode fazer o peg-in peg-out para você comprar de forma privada com P2P, né? Pessoas de confiança que não vão reportar os seus dados para a Receita Federal, não pedem nada através disso. E você consegue comprar com total privacidade, né? Você pode comprar com DPix, que é uma stablecoin pareada com real, 1 para 1, então você não vai ter lucro, né? E depois disso, eles vão usar esse DPix para transacionar em Bitcoin na Liquid, que é um Bitcoin transacionado na Liquid, é LBTC, né? E daí você consegue fazer o swap para rede on-chain ou para Lightning, tá? E transacionar esse Bitcoin como você quer. Muito bem. E talvez surjam outras camadas, dependendo no futuro, mas isso ainda é cedo para dizer. E como eu falei, o CBDC e o DREX, que são simplesmente satânicos, eles querem tirar totalmente sua liberdade de escolher qualquer coisa na vida. Tirar essa liberdade de escolher o que você próprio pode comer, o que você próprio pode consumir, o quão você pode crescer na vida, ser bem sucedido. É algo assim totalmente maligno, e a única opção de você sair disso, de não ser controlado, regularizado, é com Bitcoin. Você ter ele em autocustódia, ter as suas chaves privadas, não ter ele só no seu controle, ok? E agora finalizando o vídeo falando sobre sugestões de leitura. Basicamente, primeira coisa de todas, ler o white paper, que é o documento oficial do Bitcoin, que é a teoria bruta do Bitcoin, de como o hash funciona, como a mineração funciona, vai estar explicado lá. Você tem que ler. Se você não está em Bitcoin e você não leu ainda, você está fazendo errado. Você precisa ler o white paper do Bitcoin. Eu já li pelo menos umas 3, 4 vezes, e cada vez que eu leio, eu descubro coisas novas no Bitcoin, coisas que eu não tinha entendido completamente as implicações éticas, políticas, tecnológicas dele, tá? Então, leia o documento de lançamento do Bitcoin, é o mais importante, literalmente, tá? Outro, Bitcoin Red Pill, do Renato 38, e também do Alan Schramm. Acabei esquecendo de colocar ele aqui, mas é o parceiro do Renato,
cara, muito gente fina, conheci ele no Bitcoin Pizza Day. E o Renato, ele, se você já conhece ele faz, como posso dizer, comparações ácidas, sátíricas, para justamente explicar de forma simples as implicações que o Bitcoin tem de forma política, tá? Então é muito bom, ele vai dar um novo horizonte de perspectivas para você ver, ele vai realmente quebrar suas expectativas de muitos muitos aspectos que você achava que talvez fossem de um jeito e na verdade não fosse aquilo mesmo, tá? Então é realmente assim muito bom, um dos primeiros livros a serem lançados aqui no Brasil sobre Bitcoin de forma mostrando a relação e sua implicação com a moral, tá? De forma ética e política. Outro também é um padrão Bitcoin do Saifedean Ammous. Ele vai contar primeiro a história completa do dinheiro, como eu falei aqui, né? Sobre as pedras, enfim, moedas metálicas. Ele vai explicar de forma perfeita, totalmente detalhada sobre cada tipo, como era usada, o que acontecia. E depois ele vai entrar um pouco no detalhe. Ele pode ser um livro um pouco maçante, mas vale a pena ser lido, principalmente para entender a história completa, detalhada, de como eram as sociedades primitivas e como elas faziam as trocas voluntárias entre elas, tá? Isso é muito interessante. Recomendo muito a leitura. É interessante que você leia para entender essa parte, tá? Não propriamente de todo o Bitcoin, mas sim também o que veio antes dele e por que ele surgiu, por que ele veio, tá? É muito interessante. Outro livro, um dos mais importantes também, 100 lições de Ludwig von Mises, basicamente o anátema da escola austríaca. E ele vai explicar, tem uma explicação prática de vários conceitos essenciais, como que são esses aqui, né? Capitalismo, socialismo, intervencionismo, inflação. Ele vai explicar por que, de forma prática, por que a inflação é aumento da base monetária e não aumento dos preços, como que funciona isso na prática, investimentos estrangeiros, políticas econômicas e ideologias. E o livro do Mises, ele basicamente é uma coletânea de palestras, 6 palestras que ele fez na Argentina durante um tempo, falando sobre esses assuntos. E isso vai, de certa forma, quebrar suas expectativas também, porque alguns conceitos que talvez você acreditasse que fosse certo para o que é capitalismo, o que é socialismo, o que é inflação, provavelmente estão errados, tá? Então é interessante que você vai ver que, como eu falei, o principal da inflação, que é o aumento da base monetária e não o aumento dos preços. Mostrado isso na prática, fica muito claro como que você tem sido enganado praticamente a sua vida toda, tá? Então, esse é outro ponto muito interessante para você ler. E ler até rápido, porque o livro não é grande, tá? O livro tem menos de 200 páginas, então você consegue ler rapidinho. Muito prático, muito interessante. Talvez um dos mais importantes aqui, depois de você ler o white paper, tá? Eu recomendaria você ler esse para entender as implicações morais, éticas e políticas, para depois entender o Bitcoin, ok? E livros da escola austríaca. Então você tem diversos autores. Ayn Rand, que escreveu Revolta de Atlas, Virtude do Egoísmo. O mais famoso, o Revolta de Atlas, é basicamente a história de John Galt, que muitos até falam que o Satoshi Nakamoto é John Galt, que ele basicamente mostra em uma distopia, um cenário totalmente fictício de uma sociedade tirânica, e ele salva as pessoas mostrando que o jeito de elas pararem de serem escravas é desinvestindo, pararem de investir elas próprias no governo tirânico, no governo satânico, né? E isso é basicamente o que você faz com Bitcoin. Você desinvestir o seu dinheiro, tirar o governo do seu dinheiro, tirar o estado do seu dinheiro. O macaco mudar de árvore do que mudar árvore de lugar, que nem o 38 fala. E isso vai te salvar. Isso salva a sua liberdade, salva você, sua individualidade e a sua própria família, tá? Outro também do Hayek,
livros muito bons dele, que eu lembro de cabeça agora, O Caminho da Servidão, tá? Então, como o Tresutão fala, tem um capítulo muito bom que ele explica por que as piores pessoas acabam chegando ao poder. Então, basicamente, ele explica que pessoas com uma moral elevada, por causa até da moeda sonante, elas tendem a recusar a participar de esquemas, falcatruas, que certos determinados partidos políticos exigem que elas participem. Então, pessoas com uma moral menor e, consequentemente, pessoas que são até psicopatas, ponerológicos, que têm... Ponerologia seria basicamente a sede de poder, você ter a vontade de ter poder, controle sobre as pessoas, e não somente o dinheiro, né? E é basicamente isso. As pessoas que são os piores acabam chegando ao poder por causa da sua menor moral. Elas acabam se encaixando melhor nisso. Então, se você não está disposto a rebaixar a sua moral, você não vai acabar fazendo parte desse esquema, né? Então, é basicamente isso. Além de outros muitos capítulos, o livro acaba sendo um pouquinho maior, né? Ele tem, acho que, um pouco mais de 300 páginas, mas ainda assim é um livro maravilhoso, muito bom, que você precisa ler, tá? Outro autor muito bom é o Murray Rothbard, outro livro que eu lembro de cabeça agora é O que o Governo Fez com o Nosso Dinheiro, que ele faz uma explicação um pouco mais teórica sobre as implicações da inflação, enfim. Acaba sendo um pouco mais teórico, talvez de início eu não recomendaria você ler, mas se você quer se especializar, até porque o Murray Rothbard ele acaba sendo um pouco mais recente, talvez seja interessante para você ir adentrando, se especializando, né? E finalizar, Hans Hermann Hoppe, que ele escreveu, por fim que eu tenho face aqui num livro, Democracia, o Deus que Falhou, esse livro aqui. E ele explica basicamente por que a democracia não é um sistema que funciona. Então, a democracia, ela foi um sistema usado até em sistemas tirânicos. No Partido Nazista da Alemanha tinha democracia no nome. Partido da Coreia do Norte, República Democrática da Coreia do Norte, República Democrática Nacionalista Socialista, se eu não me engano, que era no nazismo. Ele basicamente não funciona você implicar a vontade da maioria de um sistema que muito provavelmente já é fraudado na vontade da maioria. E isso é até explicado pelo artigo, como eu falei no começo do vídeo, o artigo da teoria do conhecimento de Hayek. Então, basicamente, que ele explica é que você não tem como saber qual que vai ser a vontade da outra pessoa, dependendo até da si própria, daqui uma semana, daqui um ano. E isso ele faz a explicação mais teórica, mais tendo como base a refutação do socialismo, né, e da própria democracia, de fato, porque você não tem como implicar a vontade perante as pessoas, tá? E isso é basicamente o que acaba acontecendo hoje em dia. E ele dá alguns exemplos de como a própria monarquia, o sistema monárquico, acaba sendo muito superior à própria democracia. Então, isso se deve basicamente porque a família que está em poder, tá no poder no regime monárquico, ela vai ter uma preocupação muito maior em preservar os recursos da sociedade para preservar o poder da sua própria família ao longo do tempo. Porque se eles abusarem muito do poder da sociedade que acaba sustentando eles vão ser deportados, vão ser exilados, vão perder esse poder que eles têm, que eles podem preservar por gerações, por séculos, que é o que acontece com a família real da Inglaterra. Eles se preservam por séculos e é um país muito mais desenvolvido, mesmo que agora tenham sido tomado um pouco não, né? Tem sido tomado pelos muçulmanos, sabe? Por causa de políticas públicas, enfim. Não chega no assunto agora. Mas os políticos, vamos dizer assim, que no sistema monárquico eles têm muito mais incentivos para preservar o poder e regular os gastos dele com os recursos da sociedade. Já em um regime democrático,
basicamente, o político que vai estar lá por 4 anos, ele não vai ter um tanto incentivo para preservar os recursos da sociedade. Ele vai gastar o máximo possível, primeiro, para se apropriar desse poder, então desses direitos que ele conseguiu sendo elegido de forma democrática, e dependendo até mesmo usar esses recursos para quando estiver chegando perto do fim do mandato dele, para ele se reeleger de novo por mais 4 anos. E é o que acaba acontecendo. Você tem nesse tempo, você não vai se preocupar de forma séria com os recursos da sociedade, você vai se preocupar com eles de forma só pensando no seu mandato. E é basicamente um exemplo bem fácil para dar aqui. É como se você fosse pegar um carro alugado. Então você não vai se preocupar totalmente com a segurança desse carro alugado. Você vai tentar usar ele da forma máxima. Você vai tentar extrair, usufruir o máximo desse carro, porque depois você vai devolver ele mesmo para a concessionária. E é basicamente isso que acaba acontecendo com governos democráticos. O político ele pega o governo como se fosse um carro alugado, usa ele, usufrui dele o máximo, usando os recursos da população, para depois ele pegar e devolver para outro político fazer a mesma coisa. E isso vai se perseverando durante ciclos, durante décadas, séculos. E é por isso que a sociedade tem estado tão decaída, tão rebaixada moralmente, espiritualmente, politicamente, economicamente, de todos eticamente, todos a mente que você puder pensar. E lendo isso você entende que a preferência temporal do rei monárquico ele acaba sendo muito menor do que o político que foi elegido de forma democrática. Essa é a tese principal do livro, tá? Então, mostrando de novo ele aqui, se você quiser ler, mostrar aqui a parte de trás, se quiser dar uma lida, quiser pausar o vídeo, fique à vontade. Leia, é muito bom, vale muito a pena todos esses livros que eu te falei, tá? Então, finalizando o vídeo aqui, deixando a minha mensagem, espero que você tenha gostado. Daqui foi uma aula bem longa, gravando bastante tempo, falando bastante conteúdo para você. Espero que tenha ficado claro. Se você gostou, deixa o seu joinha aqui embaixo no vídeo. Também deixa alguma sugestão de vídeo aqui embaixo nos comentários, que provavelmente eu vou estar lendo a sua pergunta. E se for interessante, vou estar respondendo, fazendo um vídeo sobre ela, tá? Então, espero que você tenha gostado dessa aula de Bitcoin. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E a minha mensagem final pro vídeo é: estude Bitcoin, porque você vai precisar. Você estudando, você vai estar à frente de 99% da população. E mesmo que um dia o Bitcoin falhe, você não vai ter nada a perder. Porque se ele falhar, aí que sim que nós vamos ser escravos de fato. E mesmo estudando, se você estudar, é como o teorema se não me engano, de Voltaire, né? Do cristianismo. Se você acredita em Deus e Deus existe, você ganha tudo. Se você acredita em Deus e Deus não existe, a perda é pouca. Daí, se você não acredita em Deus e Deus não existe, a perda, o ganho é pouco. De qualquer jeito, o ganho é pouco, né? Mas se você não acredita em Deus e Deus existe, aí você perde tudo, né? Você vai pro inferno. Então é basicamente isso. Só o fato de você aceitar Deus, você tá ganhando de qualquer jeito. Assim como você aceitar Bitcoin, você tá ganhando de qualquer jeito. Porque se o Bitcoin der certo, a sociedade evoluir, você vai ganhar exponencialmente. Vai ser próspero como ninguém da sua linhagem inteira, da sua família, nunca foi. E se você estudar Bitcoin e Bitcoin dar errado, sua perda vai ser grande, porque você não vai ter como fugir desse sistema de ser escravo, né? Mas se você não estudar Bitcoin não dá certo, você não vai ter perdido nada, né? Mas se você não estudar Bitcoin e o Bitcoin dá certo,
sua perda vai ser exponencial. Você vai ser escravo como ninguém nunca foi, tá? Inclusive, é uma das frases que tem num livro do 38 do Bitcoin Red Pill. Nós ou seremos livres como ninguém nunca foi, ou escravos como ninguém nunca foi, tá? Então, estude Bitcoin, se prepare. Você ainda está cedo, então parabéns por estar assistindo esse vídeo. Seja bem-vindo a uma nova nobreza que virá surgir nas próximas décadas, e se prepare para isso, porque não serão todos que estarão preparados para isso. Então, finalizando o vídeo por aqui, muito obrigado pela sua atenção, deixa o like, deixa o comentário e te vejo no próximo vídeo.